de Alxanasti esteja com todos os meus queridos, como vocês estão, que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Hoje nós iremos quebrar encantamentos, magias, né? Quantas pessoas que estão magiadas e nem conseguem identificar? Quais são os sintomas de uma pessoa magiada? Mas antes vamos começar fazendo a leitura da palavra. No livro de Números 23:20 diz: contra Jacó, contra Israel não vale encantamento. E não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: veja o que Yahweh tem feito. Então, em Deuteronômio também fala sobre isso, sobre encantamento. No livro de Êxodo, capítulo 22, também fala sobre isso. Em Isaías 47:9 fala sobre a condenação explícita do nosso Criador sobre encantamento, sobre magias, feitiçarias, a práticas de encantamento, né? O que significa encantamento? Encantar uma pessoa segundo a Bíblia. É uma prática proibida, extremamente proibida do nosso Criador, que envolve o uso de palavras, de rituais, objetos, comidas, para manipular forças espirituais em favor de alguém. Ou seja, o seu oponente, ou seja, aquela pessoa que você não gosta. Um exemplo, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. De repente você tem uma amizade com uma pessoa e você não sabe que ela faz o uso de magias, de feitiçarias, de bruxarias. E ela utiliza dessas invertidas, desses encantamentos, essa prática, né, na realidade, essas práticas que a Bíblia condena violamente. Até em Apocalipse fala que os feiticeiros não alcançarão o reino celestial, né? Para eles alcançar, eles deverão se voltar ao arrependimento verdadeiro, né? Arrepender das suas práticas pecaminosas, de todo o seu coração, se voltar ao Criador, pedir perdão e parar imediatamente com as práticas de feitiçaria. Quantas pessoas que a gente evangeliza, tantas pessoas que você conhece, fala do nome do Criador dos exércitos, de Yahweh, elas aceitam, até chega a se passar pelas águas e ainda continua com as práticas de feitiçarias, de encantamentos. Por quê? Porque essas pessoas foram criadas em culturas onde há muitas práticas de feitiçarias, práticas de encantamento. Essas pessoas já estão cauterizadas nas práticas que são proibidas pela Bíblia, usando através de rituais, através de objetos, através de comidas, para manipular forças espirituais contra o seu oponente. Ou seja, você conhece uma pessoa, só que você não sabe que ela mexe com essas práticas. Só se o Criador te der discernimento espiritual, ou então se você conhecer no mundo, se for aberto isso a você. E dificilmente essas pessoas que mexem com essas práticas de encantamento, elas vão se abrir. Elas abrem-se somente no bando, só naquelas pessoas que atuam junto com elas, que têm as mesmas práticas, os mesmos costumes que ela, né? Então, ela vai fazer uma oferenda, ela vai fazer um encantamento contra a sua vida. E se você não souber discernir, ela vai conseguir. E se você tiver brechas abertas, ela vai conseguir destruir sua vida, destruir seu relacionamento, destruir sua família, destruir sua vida financeira. Destruir. Já vi casos, queridos, casos que empresários, pessoas que tinham uma empresa e que era muito bem sucedida, um ex-funcionário não gostou, teve um desentendimento entre patrão e funcionário, e o funcionário mexia com as práticas de encantamentos, de feitiçaria, de magia, destruiu a vida do empresário. Ele não perdeu, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu recursos, ele perdeu tudo, virou uma quebradeira. Porque isso existe, é real. O mundo espiritual, e eu acho que falou mais do mundo espiritual do que do mundo físico. E quando a pessoa não gosta de você, ela vai manipular as trevas. Se ela vai tentar primeiro te prejudicando através de fofocas, através de mentiras, dentro do local de trabalho, tentando atrapalhar o ambiente. Viu que não funcionou? Elas vão tentar impedir que você perca aquele emprego. Se não conseguiu, pela força da mentira, pela força da fofoca, ela vai fazer com que você desanime, que você não continue. E para isso ela vai usar a magia, os encantamentos para fazer isso. Isso é oferecido a você através de comidas, através de doces, através de presentes, através de toques, através de orações, através de rituais, né? Eu não vou falar com você, como estou te dando uma pincelada para você ter noção. E quais são os sintomas que você vai entender quando você está encantado, quando você está seduzido por algo, por alguém? Geralmente no mundo
natural, a gente fala que a pessoa perde a cabeça. Por exemplo, se for uma magia, se for um encantamento para o homem separar-se da mulher, ele vai perder a cabeça. Vai ter brigas constantes dentro da casa deles, muitas brigas constantes, desentendimento. Tá longe, tá com saudade, tá perto, brigas, muitas brigas. Não, a casa não tem harmonia, a família não tem harmonia. Aí, a ponto de que vai começar a infidelidade, um vai começar a adulterar, vai começar a trair, até ao ponto do relacionamento ficar insustentável e um largar o outro. Outro pré-requisito, a vida financeira. A pessoa vai desanimar com aquele local de trabalho, com aquele ambiente, ela não vai querer ficar, ela não vai conseguir suportar ficar ali, porque até porque ali são manuseadas muitas práticas de forças ocultas, né? De encantamentos, de feitiçarias, e a pessoa que geralmente não utiliza isso, ela não vai suportar, vai passar mal, vai sentir tontura, dor de cabeça, mal-estar, vai sentir um desânimo fora do comum, que isso também repercute outra forma de ataques espirituais contra a vida das pessoas. Inveja, né? Quando você está com uma vida estabilizada, ou você está bem profissionalmente ou financeiramente, isso gera, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, há muitas invejas. E uma inveja é pior que magia negra. Pode acreditar nisso. A inveja é pior do que a magia negra. Que é uma prática maliciosa, muito maligna, que pode destruir vida. Então a inveja ela tem o poder de destruição. A inveja ela tem poder de morte. Assim conforme está na Bíblia, no livro que conta na passagem bíblica do rei Saul com o rei Davi. O rei Saul ele tinha uma inveja extrema de Davi. Apesar dele precisar de Davi, porque ele foi afastando o Criador, e o rei Davi cada vez mais aproximava-se do Criador, consultava o Criador em tudo, tinha temor ao Criador. Na Bíblia relata que Davi era conhecido como homem segundo o coração do Criador, né? Tinha um coração que agradava ao Criador. Ao contrário do rei Saul, que era soberbo, se achava dono de si, achava que nem precisava mais do Criador. Começou a consultar-se feiticeiros, né? Achando que aquilo ali era suficiente para ele se dar bem. E o que aconteceu? Pela permissão do próprio Criador, o Criador permitiu que espíritos imundos apossassem da vida do rei Saul e ele ficasse desorientado, enlouquecido. Sabe como ele se sentia alívio, como ele era aliviado? Olha, queridos, como é que eu falo com vocês, que o que vocês têm que observar, o que vocês colocam dentro da sua casa. A música, ela, se for de baixa frequência, ela vai te adoecer, ela vai te destruir. Ela vai destruir a harmonia da sua casa, vai destruir a prosperidade da sua casa, ela vai destruir a paz da sua casa. Mas se for uma música de alta frequência, ela vai trazer saúde para a sua vida, restauração, cura e libertação. Então a música de alta frequência, ela tem o poder de libertar, o poder de curar, o poder de sarar. Se for músicas que são geralmente músicas, cuidado com muitas músicas que estão rolando aí no mundo, são músicas consagradas. Músicas chiclete que coloca na sua cabeça e você não consegue tirar. E são músicas consagradas. Grandes partes de cantores sertanejos, cantores americanos, né? Músicas internacionais são consagradas. São consagradas e geralmente eles colocam. Geralmente você vai ouvir isso muito em ambientes que circulam muitas pessoas. Essas músicas para movimentar, para cegar, para enganar, para a pessoa ficar fora de si. Entende? Por isso que você tem que olhar a que show eu posso ir, o que eu posso ouvir, o que eu posso tocar dentro da minha casa. Sabe como que o rei Saul ele se libertava dos espíritos que atacavam ele por permissão do próprio Criador? Quando Davi tocava a harpa para ele. Olha para você ver, o rei Saul ele necessitava de Davi até para ser liberto pelos espíritos imundos que o atormentava dia e noite. Ainda assim, ele começou a invejar-se de Davi. A invejar-se de Davi. As mulheres, né? A invejar. Ele colocou Davi num cargo de destaque, mas ainda assim as mulheres, o povo de Israel tinha Davi como o farol de Israel, né? Davi era cativante, Davi tinha temor do Criador, né? Então o povo, as mulheres cantavam para milhares, para outro 10.000. Então aí o rei Saul ficou se sentindo ofendido, falou, por quê? Daqui a pouco ele está querendo tomar meu trono. E como ali começou a crescer nele a inveja, a cobiça de querer ter a vida de Davi. Quantas pessoas que estão perto de você, não vou falar que a inveja ela vem de muito longe não, especialmente de quem está perto de você, que conhece a sua vida, conhece o que você faz, quais seus próximos passos. Quantas pessoas que você abre a boca para falar da sua vida pessoal, da sua vida sentimental, da sua vida profissional, da sua vida financeira. Você sabe que você não deve compartilhar com as pessoas. E nós só devemos compartilhar depois que a gente nem compartilhar. A gente tem que deixar que as pessoas vejam o que o Criador fez nas nossas vidas. E quantas pessoas são inocentes, têm um coração puro e compartilham com um familiar, acha que essa pessoa quer o bem dela. Compartilha com um amigo que acha que é um amigo, mas na realidade não é um amigo, é um inimigo. Sabe? Que finge de amigo. O problema é que o inimigo você sabe que aquele ali é perigoso. E o amigo que você acha que é bom e não é.
né? Então tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes alguém da sua família, você acredita que seja uma pessoa boa, que é uma pessoa que você pode confiar, mas é uma pessoa que é traiçoeira, é uma pessoa que é invejosa, é uma pessoa que cobiça. E isso gera em você ali atrasos, atrasa a promessa, acaba atrasando a promessa do Criador sobre a sua vida. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E para identificarmos, além desses sintomas, das feitiçarias, dos encantamentos, de inveja, de palavras malditas, de benzimentos contrários, nós temos que entender que o encantamento, a feitiçaria, a magia é uma prática que envolve rituais de palavras, que são de benzimentos de fracassos, de derrota, para sua queda, para sua destruição. Mas e muitos desses feiticeiros, eles vão utilizar objetos, vão manipular folhas, galhos, pedras, plástico, tantos objetos, querido, velas, óleos, essências, comidas, doce, cafezinho, vão servir para você cafezinho consagrados, água, até água consagrada, chás que são consagrados, oferece a você refrigerante, suco, tudo para te encantar, para trazer a sua destruição, né? E com isso vai gerar em você muito desânimo, muito cansaço, muita rejeição com aquele ambiente, com aquele local. Você vai sentir fora, deslocado daquele ambiente. Você vai chegar a ter um desânimo tão cansado que você vai querer só ficar deitado, só dormir, né? Vai ficar efetivamente prostrado, com muitas dores no corpo. Você vai ter muitos sonhos, porque o Criador, quando vê que você foi magiado ou que você está tendo algo sendo tramado no mundo espiritual contra a sua vida, você vai sonhar com cobras. Cobras é traição, são pessoas com falsidades, né? Cobras são falsidades, são traições de pessoas próximas, não é pessoas longe não, pessoas próximas que você conversa, que você conhece, que você confia, estão te traindo, estão projetando contra a sua vida, estão desejando o seu mal, seja ela através de palavras, seja através de rituais, ou até mesmo de projetos malignos, práticas malignas para te destruir, para fazer com que você caia, que você perca tudo, que você fique no chão prostrado. Mas a palavra do Criador, ela é bem objetiva. O justo, ele pode cair, mas ele não ficará prostrado, porque eu seguro pela mão e o levanto. Aleluia! Tá recebendo aí, igreja? Então, existem muitas magias que são utilizadas através de pedras, águas, ervas, comidas, né? Para fechar caminhos, objetos, gravetos, paus, arames, entidades do fogo, do metal, com terras, blocos, tijolos, cimento, queridos, são infinidades que são utilizadas na bruxaria, né? Então, eu quero que você entenda que esses feitiços, eles são utilizados de várias formas, de várias maneiras, a amplitude é imensa, né, de manipulações, de práticas, mas eu quero dizer para você que contra Jacó e contra Israel não vale encantamento. E quando você detecta, que muitos falam aqui no mundo natural, nossa, fulano de tal virou a cabeça, fulano de tal virou a cabeça, nossa, fulano de tal, olha aquele empresário que tinha aquela empresa, estava bem sucedido, do nada quebrou. Querido, ninguém quebra do nada. Ninguém, ainda mais se você tem uma empresa que você administra bem, se você é um bom gestor, não tem como, do nada, não. Existem legalidades que você dá, brechas que você dá, que faz com que você mesmo caia na armadilha do adversário, porque ele fica ao redor e derredor. Ele fica ao redor e derredor. Né? Então, por isso que você tem que, a palavra do Criador diz assim, Abraão, aqueles que te abençoar, eu os abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoar, por si só, eles estarão amaldiçoando. Então, quando você é Ialdin, você é filho de Ial, e está num lugar, e a pessoa deseja o seu mal, faz com práticas malignas contra a sua vida para te destruir, para você cair, até isso nós vamos dizer, até no mundo familiar mesmo, que existe parentes, amigos. Os irmãos de Davi quis o mal dele, os irmãos de José quis o mal dele. Então quero dizer para você que a inveja, ela vem de perto, é do sangue do sangue, não vem falar que é só de longe, é só o meu colega de trabalho, é meu vizinho, não. Vem da própria casa, né? Vem da própria casa, né? Vamos falar de Yaush? Os irmãos de Yaush, todos eles reconheceram ele como Yaush? Não, tinha inveja, não aceitavam, né? Então, muitos propósitos que o Criador coloca nas nossas vidas, até os da nossa própria casa não vão aceitar. Vai achar que, não, eu que deveria estar nesse lugar. Essa situação tinha que ser minha, ou seja, às vezes você prospera, aí a vizinha, você vai, não, essa prosperidade é minha, você não merece, por quê? Porque ele é invejoso. Um familiar, não, você não pode prosperar mais do que eu quero te ver bem, mas não quero te ver melhor do que eu.
E ainda assim você avisa, você dá dicas, você dá direção espiritual, mas essas mesmas pessoas, elas são insubmissas, são rebeldes, coração endurecidos, né? Cobiça que é dos outros, não tem temor pelo Criador. Como o próprio Criador permite que elas endureçam o coração para que a glória dele resplandeça. Isso é fato. Então, Deuteronômio 18:10 diz assim: não ofereça seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tirem sorte. Não tolere feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Êxodo 22:18: a feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Eterno será morto. O estrangeiro não afligirá nem o oprimirá, pois os estrangeiros foste na terra do Egito. Isaías 47, versos 9. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia. Perda de filhos, viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Atos 16:16. Uma jovem com espírito de adivinhação, a qual dava muito lucro aos seus senhores. E Paulo, se perturbado, voltou-se e disse ao espírito imundo que o perturbava de noite: em nome de Yahshua Mashiach, te mando que saia dela na mesma hora. O que aconteceu? Aquela menina que dava muito lucro aos seus senhores através de adivinhações, Paulo não estava suportando mais porque ela seguia. Ele foi e libertou ela no nome de Yahshua Mashiach. Então, é pelo poder, autoridade do nome poderoso de Yahshua Mashiach que nós neutralizamos, bloqueamos, cancelamos todo o espírito de encantamento, de feitiçaria, de magia negra, magia branca, de bruxaria, contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, contra este homem, contra esta mulher, contra essa criança. Tudo que foi consagrado, nós cancelamos agora, nós damos uma legalidade no mundo espiritual que venha repercutir no mundo físico natural. Por um caminho veio, por 7 volta, cancelado, destruído, anulado. Se contra nós projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Na palavra do Criador diz que nenhuma arma forjada contra ti, contra nós, prosperará. E que toda língua que levantar contra nós, em juízo, nós a condenaremos. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Aleluia. Finalizando com o Salmo 91, com a unção poderosa do Salmo 91, dando quebra total de toda a legalidade espiritual, fechando todas essas brechas, e tudo aquilo que você comeu, bebeu, vestiu, ou deixou adentrar dentro da sua casa, mesmo com consciência ou inconscientemente, sem ter consciência de que aquilo estava consagrado. Queridos, no momento que eu estou orando, quebrando a parte de encantamentos com alimentos, a minha boca começou a amargar. Mas eu estou sentindo um amargor tão grande, ou seja, isso está testificando que algo, né, foi comido, que algo foi servido consagrado, foi magiado, encantado, mas graças ao nome poderoso de Yahshua Mashiach, o Pai honrou o Filho sobremaneira, nós estamos dando uma legalidade no mundo espiritual e repercutindo no mundo físico natural, quebrado, cancelado, anulado todo o encantamento. Assim seja, bora lá! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Criador eterno: ele é meu Criador eterno, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiará. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Criador eterno, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque a seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calçarás os pés, o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E o de Re, Vav, Re, na pronúncia Ial. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei.
verei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Assim seja, queridos. Paz e graça, queridos. Hoje eu ia gravar um vídeo totalmente diferente, mas o Criador ficou testificando no meu coração que eu necessitava fazer um vídeo de libertação, de quebras de encantamentos, de magia. E para glória, tudo que ele faz é perfeito, né? Tudo que, se você se deixar permitir que o entendimento dele esteja sobre ti, levar a fazer a vontade dele, ele testifica a sua vontade. No ato que eu estava cancelando, quebrando a feitiçaria, o encantamento através de comidas, através de objetos, de práticas com objetos, com folhas, com galhos, com pedras, etc, com vidros, né? Ainda o Criador testificou comidas consagradas, né? Então, antigamente, muitas feitiçarias também eram muito feitas, muitas práticas de feitiçaria feitas apenas um benzimento nas costas, um benzimento ao lado da sua casa, né? Joga um objeto, quer trazer uma quebradeira, joga folhas verdes com pregos enferrujados e faz um ritual, a reza, o benzimento, né? Declarando a maldição sobre aquela vida, sobre aquela casa, trazendo a ruína, trazendo a falência, trazendo a escassez naquela casa. Mas quem vai ficar escasso é o maligno, nas profundezas do abismo, vai ficar escasso, arruinado, queimado, destruído nas profundezas do abismo, porque na palavra do Criador diz que tudo posso naquele que nos fortalece. Então vamos lá, repete, tudo podemos naquele que nos fortalece. Agindo Yahweh, quem impedirá? Quem impedirá o seu agir nas nossas vidas? Se ele determinou que nós vamos vestir a túnica de honra, se ele determinou que nós vamos vestir, resplandecer a sua glória, não tem Satanás, não tem diabo, não tem feitiçaria, não tem encantamento, não tem magia que vai impedir da glória dele resplandecer. E lembre-se, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Por que vai ser maior? Porque Yahweh está no controle. Yahweh diz, se você obedecer meu filho e não for rebelde, eu próprio serei adversário do seu adversário. Então, nesse momento, o que nós fazemos? Quando nós oramos, quando nós repreendemos através de Yahweh, nós entregamos que Yahweh responda por nós essa afronta. Ele quebre por nós. Por isso nós utilizamos o nome de Yahshua Mashiach. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós quebramos todo o encantamento, toda a feitiçaria, toda a magia, toda a bruxaria contra as nossas vidas, contra a vida dessa pessoa, um familiar dela, a esposa, o filho, os filhos, que seja agora destruído pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, mas por 7 voltou. Destruído, cancelado. Assim seja. Tá bom, queridos? Não somente, só para finalizar aqui, o Criador está ministrando aqui na minha mente, eu tenho que compartilhar, né? Eu estou para compartilhar. Você, quando você foi magiado, ou foi feita alguma bruxaria para você, você vai sonhar com cobras, com cachorro, com casas velhas. Você vai sonhar com pessoas querendo tomar aquilo que é seu, querendo estar no seu lugar, querendo pegar aquilo que é seu, querendo tirar aquilo que é seu. Então, isso vai mostrando para você que alguma movimentação está acontecendo no mundo espiritual, seja inveja, seja algum tipo de feitiçaria, de magia, de encantamento, ou seja alguma falsidade, alguém que você confia, que está tramando contra você, está projetando contra a sua vida. Você tem que entrar em batalha espiritual, quebrando, repreendendo e cancelando. Assim seja? Então é pelo poder, autoridade que vem do alto que nos foi concedida. Através de Yahshua Mashiach nós declaramos que todo encantamento, toda bruxaria, toda feitiçaria, todo benzimento contrário, toda prática de encantamentos, de feitiços e bruxarias, nós declaramos no mundo espiritual contra esta casa, contra esta família, contra a vida financeira, profissional, sentimental, familiar, em todos os quesitos, tudo aquilo que foi decretado no mundo das trevas, para tirar a harmonia, para tirar a prosperidade. Não, quem vai ficar infrutífero é o maligno. Quem vai ficar na derrota é o maligno, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E agindo Yahweh, quem vai impedir a nossa prosperidade, quem vai impedir a nossa vida, quem vai impedir a nossa vida de mover, de fluir, de receber, de contemplar, experimentar o poder de Yahweh sobre as nossas vidas. Querido, eu quero dizer que nós estamos vivendo, o mundo ele está em caos, ele está em decadência, mas ainda assim, você tem que entender que
aquilo que acontece é para glorificar o nome do Criador. Tudo que acontece nas nossas vidas é para glorificar o nome dele. Por quê? Ele foi, ele é e será eternamente. Antes dele não houve, depois dele não existirá. E ele foi, ele é e será eternamente. Tenha consciência disso. Que Al e Al te abençoe. Obrigada por assistir até aqui. Que Al e Al te abençoe a vida de vocês e quebra todo o mal contra a vida dos senhores e das senhoras, no nome de Yahshua Mashiach, meus irmãos queridos. Beijo no coração. Shalom, shalom. Aleluia. Yahshua vive. Aleluia.